Aquela preleção que nós começamos há 2 domingos atrás, mas antes as crianças podem se retirar. Há também salas especiais para as crianças no período de férias. Se algum dia você for a Genebra, na Suíça, um ponto turístico obrigatório para quem é protestante, especialmente quem é calvinista, é visitar o Monumento à Reforma, que está lá no centro de Genebra. Eu coloquei essa foto exatamente para dar uma demonstração de qual que é o tamanho do monumento. Esse senhor tirando a foto ali é o tamanho normal, natural dele diante do monumento. Uma pessoa mais ou menos do meu tamanho fica nessa proporção. Ali nós temos 4 reformadores. Nós temos o Farel, o primeiro da ponta, o Calvino, o segundo, Teodoro Beza, que foi quem substituiu Calvino após a sua morte em Genebra, e o último, e às vezes a gente fica perguntando por que ele foi aparecer lá, é o John Knox, o fundador da igreja presbiteriana. Uma curiosidade sobre esse monumento é que eles colocaram João Calvino mais alto, o que não é verdade. Calvino não era mais alto que os outros, não. As pessoas, quando fazem monumentos, têm mania de exaltar uns e outros, né? Igual antigamente, quando colocava a noiva e o noivo em cima do bolo, colocava a noiva um pouco menor que o noivo, mesmo quando ela era maior do que ele, mais alta, para representar a autoridade. E fizeram isso com Calvino, mas ele era mais baixo do que isso. E, de fato, ele era meio acorcundado, como está ali no monumento. Se você for algum dia lá, dá uma passadinha nesse lugar e tira umas fotos e traz para a gente, tá bom? Muito bem. Nós começamos a falar sobre a fé reformada, mostrando que a fé reformada, ela abrange não só doutrinas que nós ensinamos na igreja, mas ela abrange também uma forma de governo eclesiástico, padrões de culto, instruções a respeito de como o culto deve ser praticado e uma cosmovisão específica a respeito de várias áreas e esferas da vida social, como, por exemplo, assuntos políticos, econômicos e sociais. Essa é a capa de um livro de um estudioso suíço, André Bieler, que escreveu sobre o pensamento econômico social de João Calvino, mostrando que João Calvino, de fato, não é esse capitalista selvagem que muitas pessoas falam por aí, muito mal informadas, por sinal, mas que, de fato, ele fez uso de vários dos ensinamentos que o capitalismo havia trazido e mostrou como que a Escritura se harmonizava com isso. As ênfases especiais, nós já vimos 5. A primeira delas, a plena soberania de Deus. Deus é aquele que não só criou todas as coisas, como as governa e também as sustenta. Os calvinistas ensinam que nós devemos viver debaixo do governo pleno de Deus e em dependência humilde e obediente à sua palavra. Nós ensinamos, sim, é verdade, a doutrina da eleição ou da predestinação, não segundo o conceito comum de que Deus sabia, por isso Ele predestinou. Não, Ele exatamente sabe, porque Ele decidiu que as coisas iriam acontecer do jeito que elas vêm a acontecer. Ele dirige, Ele coordena o caminho da história soberanamente. Algumas pessoas acham que a principal doutrina calvinista é a doutrina da predestinação, mas não é. É a da plena soberania de Deus. Quem crê na soberania de Deus não tem dificuldades de crer e aceitar a doutrina da predestinação e da eleição. É quem tem dificuldades com a plena soberania de Deus, é que também tem dificuldades com esse tipo de doutrina que a Escritura ensina. Terceiro, nós entendemos que o livre-arbítrio, na verdade, é uma livre agência. Desde que o homem pecou lá no jardim, o homem não tem mais livre-arbítrio. Livre-arbítrio é vontade livre. E a vontade, ela serve à natureza da pessoa. Desde que Adão caiu, a sua natureza se tornou corrompida. Nós herdamos a natureza corrompida de Adão. Se a nossa vontade ela é
submissa e ela faz aquilo que a nossa natureza deseja, então a nossa vontade, ela não é livre porque também é pecaminosa. No entanto, nós cremos que cada pessoa faz o que quer de acordo com a sua natureza caída. A sua natureza caída é escrava do pecado. Logo, a sua vontade também é manchada, desvirtuada, desfocada pela presença do pecado na vida das pessoas. Então, nós não gostamos de usar a expressão livre-arbítrio como os arminianos e os pentecostais amam. Nós preferimos falar de uma livre agência, porque sempre diante da soberania de Deus, a nossa vontade, que não é soberana, ela se dobra. Nós dependemos de Deus e nós devemos obediência a Deus. Portanto, se somos criaturas de Deus, não somos livres. Nós dependemos dele, nós vamos prestar contas a ele de tudo o que nós fazemos. Temos livre agência, mas vontade livre é um negócio difícil de defender se você crê que o homem é caído no pecado. Diante disso também, nós defendemos uma soterologia monergista. O que é isso? Que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Não é o homem que se salva. Não é o homem que coopera com Deus na sua salvação. O homem recebe a salvação que Deus fez inteiramente em Cristo. A nossa salvação foi feita fora de nós. Ela foi feita na cruz por Jesus Cristo. Agora ela é aplicada a nós por uma obra sobrenatural do Espírito Santo chamado regeneração, que se torna visível aos olhos das pessoas por meio da conversão a Cristo. Nós não cremos como algumas alas do cristianismo que Deus dá ao homem, que o homem tem que ter uma fé inicial para que Deus o salva. O catolicismo ensina que a salvação acontece quando o homem dá o primeiro passo e Deus faz o resto. E eles chamam isso de fé inicial. É o homem que dá o primeiro passo para que Deus o salve, mas é ele que tem que dar o primeiro passo. Ou os arminianos e os pentecostais, porque são protestantes, eles rejeitam o conceito de fé inicial, mas defendem um outro conceito que nós reformados também não temos facilidade de aceitá-lo, que é o conceito da graça preveniente. O que é uma graça preveniente? Deus te dá um pouquinho de graça para você crer e depois você faz o resto. A diferença do catolicismo é que no catolicismo o homem dá o primeiro passo e Deus faz o resto. No pentecostalismo, no arminianismo, Deus dá o primeiro passo e o homem faz o resto. E às vezes eu fico preocupado porque parece que o catolicismo está melhor do que alguns grupos por aí. Porque eles dizem que o homem dá o primeiro passo, mas Deus é que faz o resto. Agora, alguns protestantes dizem que Deus dá o primeiro passinho e os homens fazem o resto pela sua obediência, pela sua conversão pessoal a Cristo. O que nós reformados entendemos? Nós entendemos que toda a nossa salvação é uma obra de Deus. A justificação dos nossos pecados, nós não participamos dela. Nós a recebemos quando Cristo opera em nós um novo nascimento, porque a Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Como que um morto vai dar o primeiro passo? Como que um morto vai fazer o resto? Então, nós cremos que todo o processo da salvação é uma obra exclusiva de Deus. Nós chamamos isso de soterologia monergista. A outra soterologia é chamada soterologia sinergista. A expressão sim quer dizer junto com. E gista vem da palavra erga, que significa trabalho. Trabalha junto com. Então, no catolicismo, no pentecostalismo, no arminianismo, o homem trabalha junto com Deus para ser salvo. Mas na teologia reformada, Deus faz tudo sozinho. Deus nos salva. Ele não nos ajuda a ser salvo. Deus não abre o caminho da salvação para a gente entrar. Nós usamos muito uma figura para explicar a salvação, que tem Deus de um lado, um abismo, e o homem do outro, e o homem caminhando para cair no abismo. A teologia reformada não entende que o homem está a caminho do abismo para se perder.
A teologia reformada entende que o homem já estava perdido lá no fundo do abismo e Deus foi buscá-lo lá. Um texto muito fácil de mostrar isso é Colossenses 1,13. Ele nos deu vida e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou João 5,24. Aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte, não da beirada do abismo, da morte para a vida. Então, é isso que é soterologia monergista. Deus nos buscou na morte, não no caminho da morte. Ele nos transportou para o seu reino. Não fomos nós que pagamos a passagem, fomos de trem. É isso que nós ensinamos. E nós precisamos compreender para poder saber como nos comportar a respeito disso. E o conceito simbólico, então, dos sacramentos. Na ceia não há transubstanciação, não há consubstanciação, e não há apenas uma memória do que Jesus Cristo fez por nós. Na ceia, Cristo se faz presente na igreja por meio do Espírito Santo. E aqueles que creem na promessa de que quem comer do pão e beber do cálice anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, naquele exato momento da participação na ceia, está tendo e mantendo uma comunhão real com o seu Salvador. Por isso é importante participarmos da ceia. É um momento de um encontro verdadeiro com o nosso Salvador por meio da obediência aos sacramentos. Não acontece nenhum milagre. O pão continua com gosto de pão, o suco de uva continua com gosto de suco de uva, às vezes ele é mais gostoso, às vezes ele é mais azedo, e é suco de uva. Mas na igreja, o Espírito habita. E ele aplica as promessas no coração daquele que crê no exato momento em que você come do pão e você bebe do cálice. Agora, então, vamos entrar no que eu gostaria de trabalhar hoje. A partir de hoje, tem mais 5. O primeiro deles é a doutrina do pacto ou a doutrina da aliança. A noção de que há um pacto de obras e de graça entre Deus e o homem. Deus fez um pacto de obras com Adão e Adão fracassou. Deus fez um pacto de graça com Jesus Cristo e Jesus Cristo é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Desde a queda de Adão, a salvação ela acontece unicamente pela graça. E a graça é aplicada na vida das pessoas e ao receber a graça, elas são incluídas no pacto. Qual que é o pacto? Deus disse para Abraão, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse é o pacto. O pacto de que nós vamos adorar e servir ao único Deus verdadeiro, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e o enviador do Espírito Santo aos nossos corações. Vamos servi-lo. E Ele então promete cuidar de nós, nos dar a vida eterna, vivermos na sua casa para todo o sempre. A nossa relação com Deus, ela sempre é pactual. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você entra no pacto, você entra na aliança e você passa a fazer parte do povo de Deus. Ninguém é salvo sozinho. Todos nós somos salvos para dentro do pacto, para dentro da aliança, para fazer parte daqueles que Deus separou para si. Isso traz várias implicações para a nossa maneira de viver o cristianismo. Nós vivemos o cristianismo em comunidade, comunitariamente. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Os nossos pecados influenciam negativamente a vida dos outros irmãos. A vida de santidade que a gente vive influencia positivamente a vida dos outros irmãos. Isso é viver dentro do pacto. Quem vive dentro do pacto vive diante e servindo ao Deus que a Bíblia denomina como amor. Deus é amor. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós falamos de pacto, lembramos que o pacto é uma aliança de sangue
soberanamente administrada. Essa é a definição mais comum de pacto. O pacto é uma aliança, é um acordo que Deus fez conosco de que nós seremos o seu povo e o serviremos, e Ele é o nosso Deus e cuidará de nós. Nos dará salvação, nos dará perdão dos nossos pecados, nos dará crescimento, nos dará o Espírito Santo, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, para servirmos uns aos outros até que Ele venha. É um pacto de sangue. Para que você faça parte do pacto, você tem que fazer parte do derramamento do sangue. Qual que é o derramamento do sangue? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Lembra de Gênesis 15? Gênesis 15, Deus chama Abraão e diz para ele assim: olha para o céu, contra as estrelas se você pode. É assim que vai ser a sua descendência. Esse é o pacto. Aí imediatamente Deus manda Abraão partir alguns animais ao meio. Ele coloca as bandas para cá, e ele coloca as outras bandas para cá, de modo que ele possa andar entre os animais partidos ao meio. Do jeito que você parte aquela leitoa para cozinhá-la no Natal, né? Metade para cá, metade para lá. Só que quando Abraão vê aqueles animais partidos lá e urubus começam a vir querer usufruir daquelas carnes, e ele tem que enxotá-las. A Bíblia diz que quando o sol se põe, um fogo é aceso e esse fogo passa no meio daquelas carnes e as consome. Deus está dizendo e está fazendo um pacto com Abraão. E Abraão fica tomado de terror porque Deus acende o fogo e queima. E ele faz o quê? Ele não tem condição de acender fogo do jeito que Deus faz? Então o pacto, ele mostra que ele é um pacto de sangue, onde a vida e a morte estão relacionadas. Nós vamos viver para Deus, e se nós não vivermos para Deus, nós vamos morrer e vamos ser eternamente, ou ficar eternamente afastados de Deus. Abraão não pôde contribuir com nada, a não ser matar os animais, que o próprio Deus criou. E ele só assistiu Deus fazer um pacto com ele. O pacto ele é unilateral. Deus oferece. Eu ofereço para vocês vida ou morte. Quem crer em mim, vida. Quem não crer em mim, morte. E ele então é soberanamente administrado. O pacto que nós fomos incluídos nele foi algo que Deus fez com Jesus e dentro do qual nós fomos acrescentados. Por sua graça. Não merecíamos, não podíamos, mas Deus nos deu. Então, quem crê de forma reformada, crê que a aliança ou o pacto é um dos 3 temas principais da Escritura. O primeiro tema é o reino de Deus. Deus reina e governa soberanamente a sua criação. O segundo tema é o mediador, que é Jesus Cristo. Ninguém se relaciona com Deus diretamente. Todos se relacionam com Deus por meio de um mediador, e o mediador é Jesus Cristo. E todos que se relacionam com Deus entram dentro da aliança. O reino, o pacto, o mediador. Então, nós entramos na aliança para vivermos eternamente com Deus. O pacto ele é unilateral, ele é administrado inteiramente por Deus, mas ele é gracioso, pois somos os maiores beneficiários do pacto. O que Jesus Cristo fez na cruz, fez por nós. Para que eu entre no pacto, para que eu entre na aliança, eu preciso receber Jesus. E o tema da aliança, ele determina toda a relação de Deus com seu povo na Bíblia inteira. Lembra do livro de Reis e de Crônicas? Este rei era bom porque guardou a aliança. Este rei era ruim porque desprezou a aliança. A aliança é o critério para saber qual o local ou qual a nossa relação com Deus. Se eu obedeço a palavra de Deus, eu estou dentro do pacto, eu estou dentro da aliança. Se eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou fora do pacto, eu estou fora da aliança. Então a aliança para nós é um dos assuntos principais da Escritura. E nós cremos que a aliança é uma só, em 2 dispensações. As dispensações da antiga aliança, do Antigo Testamento,
e a dispensação da nova aliança do Novo Testamento. Quando nós cremos na unidade da aliança, nós entendemos que a salvação sempre foi pela graça. Ninguém no Antigo Testamento foi salvo por obras. Ah, pastor, mas não tinha lei? Quem obedecesse à lei não viveria por ela? Exatamente, quem obedecesse à lei viveria por ela. A lei foi dada para mostrar que ninguém consegue obedecer à lei de Deus sozinho. A lei foi dada para mostrar exatamente a abrangência do pecado na alma do homem e das mulheres. O pecado está presente de tal forma que nós, pelas nossas próprias forças, motivações e vontades, não conseguimos obedecer e praticar a lei de Deus 100% dos casos. Então Paulo escreve Gálatas capítulo 2 e capítulo 3, no qual ele diz que a lei tinha dois propósitos. O primeiro era refrear o pecado. Por causa do medo do castigo, as pessoas pecavam menos. Elas não deixavam de pecar, mas poderia acontecer de pecarem menos por causa da obediência à lei. Paulo diz que a lei foi como uma prisão para não deixar a gente pecar desenfreadamente. Mas a lei também era um aio. Aio era o escravo que levava as crianças para a escola. E o aio podia ter uma vara, que se a criança, filha do nobre, não obedecesse, o escravo podia bater nela. Mas a obrigação do aio era levar para a escola e depois trazer para casa. Era um escravo que vivia só para isso. Então a Bíblia diz que a lei foi dada como um aio. Ela quem nos leva a Jesus Cristo e ela bate na gente quando a gente desobedece. A lei foi dada para refrear o pecado e para apontar para Cristo. Eu não consigo obedecer à lei 100% dos casos. Paulo diz, a lei é perfeita, a lei é boa, mas eu sou pecador. Então, quando alguém é salvo no Antigo Testamento, é salvo com base na promessa da aliança. Qual que é a promessa da aliança? Eu enviarei o Messias, eu enviarei o Salvador. Davi foi salvo por causa dessa promessa. Abraão foi salvo por causa dessa promessa. Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, mostra isso. Aquelas pessoas, elas contemplavam a cidade celestial, mesmo no Antigo Testamento. De modo que no Antigo Testamento as pessoas olham para a frente para o Messias, o Salvador que virá. No Novo Testamento nós olhamos para trás por causa do Messias, do Salvador que já veio e voltará a segunda vez. Isso é a aliança. Nós cremos numa única aliança que foi administrada em dois testamentos, o da lei e o da graça. De modo que lei e graça na Bíblia não são rivais e antagonistas. Lei e graça são complementos. A lei aponta para a necessidade da graça. E a lei continua obrigatória para nós no sentido da sua obediência moral, que é o que nós chamamos de o terceiro uso da lei. Essa é uma característica da fé reformada. Outros tipos de fé ensinam que a lei era prejudicial, então ela tem que ser descartada. Gente, por exemplo, que diz que você não deve entregar o dízimo, é gente que crê dessa forma. A lei passou. Como o dízimo é da lei, então que se dane com o dízimo. A igreja vai viver do que der. Não é? Da voluntariedade dos irmãos. Nós cremos diferente. Nós cremos que a lei, ela não salva, mas ela faz parte da salvação. A lei, conforme ela é mostrada no Antigo Testamento, ela tinha 3 usos. O primeiro deles era o uso teológico. A lei revela e torna claro o pecado humano. Ela condena o pecado e conduz ao arrependimento. Paulo fala isso em Romanos capítulo 9. O segundo uso da lei é o uso civil. Ela restringe o pecado e pune os transgressores, permitindo a convivência social, de modo que se alguém matava, tinha que ser morto. Aqueles que transgrediam tinham que receber as penalidades da lei, Levítico 15, 16, 17, 18, 19 até 25. Estão lá as penalidades da lei.
Se um filho era desobediente e não tinha esse que fazia o filho obedecer, os pais tinham a obrigação de trazê-lo perante o sacerdote e tinham que ser os primeiros a jogar pedra nele para ele aprender que não pode desobedecer pai e mãe. Ah, se isso valesse hoje. Né? Tinha muita gente recebendo pedrada por aí. E o terceiro uso da lei, que é o uso moral. A lei, ela revela o caráter santo de Deus e nos conduz à santidade. O maior exemplo disso é o Salmo 19. A tua lei é perfeita, restaura a alma. O caminho do Senhor é fiel e abençoa a vereda dos justos. Davi diz, eu tenho prazer na tua lei, desvenda a tua lei para que eu possa seguir nos teus caminhos. Em Gálatas capítulo 2 e 3, então Paulo diz que a lei inibe o pecado e nos conduz a Cristo. E aí nós temos que evitar 3 problemas. O primeiro deles é o que nós chamamos de antinomismo. O antinomismo é aquele grupo que diz que não há mais lei. Então agora tudo é pela graça. Todas as exigências da lei não valem mais. Então os 10 mandamentos do passado. Dízimo do passado. E um monte de outras exigências que a Bíblia traz ficam para trás. Ele diz, não tem lei. Crê que a graça exclui a lei de Deus, ainda que o Novo Testamento diz que a lei de Deus é perfeita, agradável e boa. Nós temos que tomar cuidado com o legalismo ou moralismo. Tudo é lei. Então a vida cristã é faça isso, não faça aquilo. Se você frequentar 70 domingos, você vai receber 70 bênçãos. Se você passar pelos 7 portais da vitória, você vai ter as vitórias. Se você lavar o seu carro com sal grosso, o seu carro vai durar mais, ainda que o sal cause ferrugem. E aí a gente vê um monte de legalismos, tradições, inventações, e essas coisas que eu falei nem na Bíblia estão. Está na cabeça de quem as inventa. Então, mas existe também aquelas pessoas que criam tradições em cima de leis, reinterpretando a lei para ela ficar mais agradável a esse ou aquele paladar. Os fariseus faziam isso. A lei dizia que no sábado ninguém podia andar mais que 1.200 metros, então o fariseu pegava um saco, enchia de terra na sexta-feira, ele andava 1.200 metros em direção da onde ele queria ir, colocava lá aquele saco de terra, derramava lá naquele local. Aí se ele queria andar 2.400 metros, ele então andava 1.200 até aquele saco, era a terra da casa dele, ele pisava naquela terra, estou na minha casa, e andava mais 1.200. No sábado você não pode fazer obra nenhuma, então se a casa queimar, tem que deixar queimar tudo. Então o fariseu dizia o seguinte, nossa, minha casa está queimando, então eu visto todas as roupas. E aí a casa está queimando, ele vestia queimando no sábado. Vestia todas as roupas e saía, não, eu só saí com a roupa do corpo, não fiz obra nenhuma. Todas as roupas no corpo, olha que coisa ridícula. Eles faziam assim, eu prometi a Deus dar essa oferta. Aí o pai e a mãe estão doentes, precisam ir para o hospital. Não vou levar meu pai e minha mãe no hospital porque eu dei essa oferta. Da onde surgiu a palavra corban, que quer dizer consagrado para Deus. O problema não é a palavra corban. O problema é por que inventaram o corban. Jesus questiona que eles faziam esse tipo de consagração de oferta para Deus para não socorrer os familiares, que era um mandamento da lei superior a qualquer tipo de oferta voluntária. Então, se eu dou o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, coisas que a Bíblia não diz que é para dar dízimo, mas da colheita da fazenda, aí eu acho que eu tenho mais justiça porque eu fiz mais do que Deus mandou. E aí Jesus diz, olha, por causa do dízimo, do endro, da hortelã e do cominho, você esquece de ser misericordioso, bondoso e gracioso com as pessoas. Essas coisas são importantes. Vocês deviam fazer essas sem omitir aquelas. Geralmente quem faz essas não quer ter compromisso com aquelas. O moralismo, o legalismo também é perigoso. Não é isso que nós ensinamos sobre o terceiro uso da lei. E o outro problema, que é do nosso tempo, é chamada teonomia ou reconstrucionismo. A teonomia diz que nós temos que aplicar a lei do Antigo Testamento hoje. Então,
Hoje, o pior tipo de morte de um criminoso ou é a injeção letal ou é a cadeira elétrica. Mas no Antigo Testamento era o apedrejamento. Então, lá nos Estados Unidos, tem um grupo de protestantes, e esse grupo é calvinista. Eles ensinam e defendem que a pena de morte nos estados dos Estados Unidos, onde ela é aceita, tem que ser praticada por apedrejamento, e não por cadeira elétrica ou injeção letal, e nem por pilotão de fuzilamento. Eles querem que as leis do Antigo Testamento sejam aplicadas ao pé da letra em tudo. Eles são chamados, então, de teônomos, aqueles que acham que a lei deve governar, a lei do Antigo Testamento. Não, nós cremos que a lei, ela é instrumento de Deus para a nossa santificação. Então, os 10 mandamentos continuam sim válidos para nos santificar. Nós devemos continuar honrando nossos pais e nossas mães, não devemos ser adúlteros, não devemos ser cobiçosos, não devemos dar falso testemunho ou mentir na hora em que o nosso testemunho é requerido, não devemos roubar, trapacear, enganar as pessoas nas nossas ações comerciais. Isso é o que nós chamamos de o terceiro uso da lei. A lei continua sendo um guia para a nossa santificação. Então, entregar dízimo não é simplesmente dar dinheiro para a igreja, mas é sustentar a obra. O ministério é sustentado por isso. O templo e a sua manutenção é sustentado por isso. O envio de mais missionários é baseado nisso. E isso é moral, isso não é simplesmente legalismo. A palavra de Deus ensina, então, o terceiro uso da lei. Uma outra parte, então, da fé reformada é o ensino do governo representativo. A igreja elege aqueles que vão governá-la, presbíteros, diáconos e pastores, porque pastores, na nossa concepção, também são presbíteros. Então, a forma de nós termos líderes deve ser por meio da eleição. A grande característica do presbiterianismo, do governo presbiteriano, é exatamente o fato de que os seus líderes são eleitos pelas comunidades locais. Isso a gente deve sempre tratar. A nossa Constituição faculta, por exemplo, ao Conselho convidar um pastor por 1 ano. E isso não deveria ser uma prática que os conselhos deveriam fazer todos os anos. Porque a forma do governo da igreja exige de nós a eleição dos seus oficiais. Quais são os oficiais? Os presbíteros e os diáconos. E os pastores são presbíteros. Então, a forma correta do pastor liderar uma igreja é por meio de uma eleição. E é isso que a palavra de Deus ensina. O governo da igreja ele é organizado, então, em concílios, do qual o básico, que é o conselho da igreja, a própria igreja elege os seus presbíteros. Isso é uma faca de 2 legumes, já dizia o pregador. Se os líderes da igreja são eleitos pela própria igreja, essa liderança ela deve ser uma liderança qualificada. Há algumas características no governo representativo que nós ensinamos, que se tornou a base do governo republicano que o nosso país, inclusive, adotou. A base do governo republicano de que nós elegemos vereadores, deputados, senadores e presidente da República foi retirado e foi inspirado no governo presbiteriano, que é o governo da nossa igreja. E, primeiro, os oficiais são eleitos, e eles são eleitos com base em pelo menos 6 princípios básicos. O primeiro deles é de que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, quem deve governar a igreja acima de tudo não são os presbíteros, mas Cristo através deles. Nós não elegemos representantes de grupos para o conselho. Nós elegemos os representantes de Deus que vão nos governar. É diferente a ênfase. Quando nós achamos que estamos elegendo os nossos representantes para o conselho, então a gente começa a ver a igreja de forma política. Tem aqui o representante da SAF, o representante dos jovens, o representante dos homens, e eles vão trabalhar no conselho para que esses grupos sejam bem assistidos na igreja. Isso é um equívoco doutrinário. E é muito praticado em muitas igrejas presbiterianas.
Nós não elegemos os nossos representantes das nossas causas na igreja. Nós elegemos os representantes de Deus que vão nos governar em seu nome com base nas Escrituras. E eles só farão isso se entendermos que Cristo é a cabeça. O governo pertence, no final das contas, ao Senhor da igreja e não àqueles que nós elegemos. Depois, a liderança deve ser qualificada. Não é qualquer um que a gente vai eleger. Nós vamos eleger aqueles que a própria Escritura diz como eles devem ser. Então a Bíblia coloca que qualquer um dos homens da igreja pode ser presbítero ou diácono, mas eles podem aceitar livremente sê-lo, desde que cumpram algumas exigências morais que a Escritura coloca sobre eles, que estão narradas em 1 Timóteo 3 e Tito, capítulo 1, e a gente sempre expõe esses textos aqui em épocas de eleição. O governo é aberto aos homens eleitos segundo critérios pré-estabelecidos, não pelo conselho, mas pela Bíblia. O governo ele é plural e ele é exercido por meio de concílios. Nós não cremos que a igreja tem apenas um bispo. Nós cremos que os presbíteros são bispos da igreja. Existe uma divisão equivocada na doutrina de muitas igrejas presbiterianas que diz que o pastor é o clero e os presbíteros são os líderes leigos da igreja. Isso não é verdade. O presbítero não é leigo. O presbítero ele é ordenado pela imposição de mãos igualzinho o pastor. Então não existe na igreja presbiteriana clero e laicato. Os presbíteros são pastores da igreja junto com o pastor. Na verdade, são seus pastores auxiliares. E são eleitos principalmente para ajudar a cuidar da igreja na visitação, no aconselhamento e na disciplina. O presbítero não é eleito para fiscalizar o pastor. O presbítero é eleito para, junto com o pastor, pastorear a igreja. E aí, a nossa denominação faz uma divisão artificial entre presbíteros docentes, aqueles que se dedicam exclusivamente ao ensino, e são ordenados para isso, que são os pastores, e os presbíteros regentes, que são aqueles que vão cuidar de toda a administração pastoral da igreja. Votar um orçamento é pastorear a igreja, não é simplesmente saber o que compra e o que paga. Não, nós vamos escolher o que comprar e o que pagar segundo os critérios de pastoreio da igreja. E aí os irmãos percebem qual que é a dificuldade que muitas vezes os presbíteros têm de enfrentar quando boa parte da igreja não é fiel nas suas finanças. Como administrar bem finanças que são colocadas à disposição do conselho pela metade? E aí a gente precisa lidar com isso. E existem então duas classes de oficiais, os presbíteros e os diáconos, e dentro dos presbíteros, os presbíteros docentes e os presbíteros regentes, que são ordenados com imposição de mãos igualmente. Os presbíteros se dedicam ao pastoreio e administração, e os diáconos se dedicam à beneficência e ao cuidado das instalações que a igreja possui. Então, o presbítero ele deve pastorear e administrar, ele deve reger a igreja. E o diácono ele deve cuidar dos necessitados. São os nossos diáconos que devem ficar atentos aos enfermos, aos acamados, aos idosos que não têm mais condição de vir à igreja e devem propor ao conselho soluções para que esses problemas sejam resolvidos. Antigamente, no início da fé cristã, era a junta diaconal que administrava a tesouraria da igreja, não era o conselho. Depois, com o passar do tempo, os presbíteros foram assumindo funções que eram dos diáconos. E hoje a gente tem uma crise aí que é difícil de administrar às vezes. A gente precisa valorizar mais a nossa junta diaconal e a gente precisa buscá-los mais. Às vezes um irmão tem uma geladeira para doar. Por que não liga para o presidente da junta diaconal, liga para o pastor? Tem que ligar para o presidente da junta diaconal, é ele que vai cuidar dessas coisas.
Pastor, tem uma irmã que está enferma. A casa dela está caindo os pedaços. É a junta diaconal que tem que ir lá fazer um projeto para que a igreja possa ajudar essa e aquela outra família. Calvino dizia nas ordenanças eclesiásticas que os presbíteros têm que priorizar o trabalho da junta diaconal. E se faltar recursos para os diáconos cuidarem bem da igreja, os presbíteros precisam quebrar a cabeça para resolver esse problema. Isso é Calvino. Nem sempre o pessoal cita isso de Calvino, mas ele dizia isso. Então, essa é a 9ª característica. Nós somos conhecidos porque elegemos presbíteros e diáconos. Tem igreja por aí que diz que o presbítero da igreja é o pastor. E aí os diáconos fazem a função dos presbíteros nessas outras igrejas. Nós cremos que o governo da igreja é plural, ele é compartilhado. Às vezes algumas pessoas chegam para mim, pastor, lá na Bíblia fala que tem que ungir com óleo, só podia ir lá ungir minha esposa que está doente. Eu falei, não posso. Eu faço parte do grupo dos pastores presbiterianos que creem e concordam com a prática da unção com óleo, que hoje é uma prática proibida no meio presbiteriano por decisão do Supremo Concílio, que a gente obedece. Mas, quando a Bíblia fala de ungir pessoas com óleo, lá diz assim, se alguém estiver doente, chame os presbíteros, não é o pastor. E os presbíteros vão ungir com óleo fazendo oração. Então é uma decisão de um grupo. Não é um que resolve ir lá e unge. Tem pastor que anda com o vidrinho de óleo, azul, verde, amarelo, cor de rosa, dentro do bolso, um tipo de óleo para cada tipo de unção que ele vai fazer. Não tem nada disso. Lá na Bíblia era o azeite de oliva. Pronto, acabou. Não é nem óleo de soja, que a gente pega lá na despensa de casa. É o azeite de oliva. Mas quando vai ungir, é uma decisão dos presbíteros. O que eu quero enfatizar? Que a Bíblia mostra que tem que ter um concílio. Um grupo de pessoas para tomar decisões mais complicadas na vida da igreja. Então nós cremos num governo plural. Sempre serão eleitos presbíteros, e não um presbítero ou um pastor, simplesmente para conduzir o trabalho da igreja. Então, presbíteros, docentes e pastores, presbíteros regentes são presbíteros, existem funções administrativas e funções pastorais, e os diáconos têm funções beneficentes. Nos concílios, pastores e presbíteros são iguais. O pastor não tem preeminência sobre os presbíteros no conselho, ele tem precedência. O que quer dizer isso? Porque ele é o presidente do conselho, ele tem a palavra primeiro, ele conduz, mas ele não é superior. As coisas são decididas no voto, para a glória de Deus, em concílio. Então, nos concílios, pastores e presbíteros são iguais. Há um tempo atrás, entrou-se com um pedido de emenda na Constituição da IPB, que para o Supremo Concílio fossem enviados mais pastores que presbíteros, porque os presbíteros têm trabalho secular, não tem como liberar uma semana para ficar lá no Supremo Concílio. Nós votamos contra. Porque nós entendemos que nos concílios, pastores e presbíteros são iguais. E para que eles possam agirem em igualdade, é necessário que o número dos votantes também seja iguais, dos pastores e dos presbíteros, para que a paridade do concílio seja mantida. Nós defendemos isso. Nas igrejas locais, pastores têm funções privativas por uma questão de ordem. Essas questões são orientar e supervisionar a liturgia, impetrar a bênção apostólica, celebrar a ceia, realizar batismos, casamentos e ofício fúnebres. Eu queria só chamar a atenção para o fato de que é função privativa do pastor supervisionar e orientar a liturgia da igreja. Existem decisões do Supremo Concílio que dizem que os presbíteros auxiliam o pastor, mas é privativo do pastor. Então, na hora que aparece um pastor doido por aí, a liturgia da igreja vira uma bagunça. Mas quando tem um pastor centrado e obediente às Escrituras, ele conduz a liturgia de acordo com as Escrituras. Lembre-se disso. Às vezes a gente questiona algumas músicas que são selecionadas para cantar e as pessoas fazem bico para a gente. É minha função, é minha obrigação lidar com essas questões. É uma função privativa do pastor,
que ele compartilha com o conselho quando fica mais complicado, ou quando o conselho percebe que o pastor está meio esquisito nas suas decisões. Por isso que a gente elege conselho, para que as decisões sejam tomadas juntas. E por último, a simplicidade e a solenidade do culto. Isso aqui é a capa de um livro do pastor Paulo Anglada, que foi pastor lá em Belém, Ananindeua, sobre o princípio regulador. O princípio regulador, ele foi criado pelos puritanos em oposição a um outro princípio que foi criado por Lutero e os anglicanos, chamado princípio normativo. O princípio regulador, ele tem a ver com a vida toda, mas ele é mais conhecido como o princípio regulador do culto. Nós cremos que o princípio regulador é para a vida toda. Tudo na nossa vida deve ser feito de acordo com as Escrituras. Mas, geralmente, quando tem polêmica, a gente trata do princípio regulador no que diz respeito à liturgia do culto. Então, o princípio regulador, ele diz que no culto a Deus, só se faz aquilo que está determinado na Bíblia ou que é entendido a partir das Escrituras. O princípio normativo, ele diz o seguinte: tudo aquilo que a Bíblia não condena, eu posso usar no culto. Então, a Bíblia não condena eu usar bateria, então eu vou usar bateria. A Bíblia não condena eu usar piano, então eu vou usar piano. A Bíblia não condena a gente usar jogo de luz colorida, então vamos colocar um jogo de luz colorida. A Bíblia não condena o pastor usar uma estola sacerdotal com a mitra, então o pastor vai usar uma estola sacerdotal com a mitra. A gente vai achando tanta coisa que a Bíblia não condena e colocando no culto, que de repente aquilo que a Bíblia ordena fazer, a gente vai tirando. Então, quando nós estudamos o culto, nós entendemos que existem elementos que são integrantes e tem elementos que são essenciais. O piano e a bateria são elementos integrantes. Se eu não tiver uma bateria, o culto deixa de acontecer? Não deixa de acontecer. Se eu não tiver um piano de cauda, mas tiver um piano comum, ou quem sabe um teclado, se não tiver, vai deixar de ter o culto? Não. Se eu não tiver o templo como esse, vai deixar de ter culto? Não, a gente pode fazer o culto debaixo de um pé de manga. Vai ser culto do mesmo jeito. São os elementos integrantes. Eles ajudam o culto a ficar melhor. É muito mais bonito um culto com piano e com bateria do que um culto só na goela, né? Ainda que seja bonito também. A capela. Fica mais bonito. Contratamos 5 músicos domingo passado, com mais alguns que já tinha aqui na igreja. Nós tínhamos 8 instrumentos acompanhando o culto cantado. Não ficou mais bonito? Ficou. Mas se não tivesse, não ia ter culto? Não, ia ter culto. Então, mas tem os elementos essenciais. A liturgia que nós seguimos no nosso culto, ela não foi inventada por nós, ela vem da Escritura. Mais especificamente, do tabernáculo e do encontro de Isaías lá no capítulo 6 com Deus, de Isaías 6. Então, no tabernáculo, quando o adorador ia adorar, ele levava uma ovelha para o sacrifício. Na hora que ele entrava no tabernáculo, o primeiro móvel, utensílio que ele via no tabernáculo era o altar do holocausto. Por que o altar do holocausto tinha que ficar bem no meio e bem na frente da porta de entrada? Porque o primeiro ato do culto é resolver o nosso pecado com Deus. Deus não aceita um culto de gente que não confessa e não se arrepende dos seus pecados. Então, quando alguém entrava no tabernáculo, ele tinha que passar primeiro pelo altar do holocausto e ali deixar a sua oferta dizendo: eu acertei minha vida com Deus aqui. E assim, a disposição dos utensílios no tabernáculo mostram as partes do culto. E quando nós olhamos para Isaías 6, que é onde nós baseamos boa parte da nossa liturgia, a forma como Isaías se encontra com Deus no templo é muito parecida com a organização do tabernáculo da época de Moisés. E assim, a liturgia da igreja, ela não vem do nada. Ela vem daquilo que a Escritura determinou que fosse feito. E pessoas que resolveram na Escritura fazer diferente tiveram problemas. Nadab e Abiú é o grande exemplo.
Deus disse para Moisés fazer tudo o que ele tinha ordenado. Moisés foi lá e fez, então Deus acendeu o altar do holocausto. Deus acendeu, não foi Moisés. Nadab e Abiú falaram assim, vamos fazer diferente? Foram lá dentro, buscaram o incensário deles e começaram a balançar aquela fumacinha cheirosa na presença de Deus, mas Deus não tinha dito para fazer aquilo. E aí eles foram punidos com a morte. Uzá é outro exemplo. 2 Samuel 6. Ele deixou Davi colocar a arca em cima de um carro e ser puxado por bois. Ainda que aqueles bois nunca tivessem puxado carro nenhum. Mas Deus havia dito em Levítico que a arca da aliança deveria ser carregada nos ombros pelos varais que ele havia determinado. Davi achou que era mais prático ser puxado por carroça. E deu no que deu. Uzá, que era o sumo sacerdote, calou o bico, não falou nada, não proibiu Davi de fazer. Talvez ele ficasse com medo de, eu vou falar para o rei vai, me degola, estou perdido, né? Então, para não morrer pelas mãos de Davi, se acontecer algum problema, eu resolvo. Está assim de pastor fazendo isso com o culto na igreja. Vamos deixar fazer assim, vamos deixar fazer assado, vamos deixar fazer do outro jeito. Se der problema, eu resolvo. E aí deu problema. O boi tropeçou, a arca balançou e Uzá foi lá e botou a mão na arca para não deixar ela tombar. E foi ele que morreu ali. E a Bíblia diz que ele morreu por causa dessa irreverência. Então tem muita coisa que a gente coloca na igreja que é irreverente. Ainda que seja bonito, ainda que seja legal, ainda que chame a atenção do visitante. Nós não estamos aqui para chamar a atenção do visitante. Nós estamos aqui para servir a Deus e mostrar para o visitante como é que se faz. Pastor, mas se o visitante não gostar, não fala de dízimo. Eu fui convidado para ser pastor de uma igreja que tinha um presbítero que proibia o pastor de ensinar sobre dízimo na igreja. O presbítero proibia. E ele gostava muito de mim, queria que eu fosse pastor da igreja. E eu disse para ele, meu irmão, o dia que eu for ensinar sobre dízimo, você vai me demitir, vai me mandar embora. Então eu não vou lá não. Isso é Diótrefes que faz isso. E a Bíblia diz, não siga o modelo de Diótrefes, de dizer o que pode e o que não pode, pelo seu gosto, e não pelo que a Escritura ensina. Então o princípio regulador do culto, ele diz que é Deus quem diz como nós devemos adorá-lo. Não somos nós. E aí nós seguimos as orientações da Escritura. Na vida e no culto público, só se aplica o que for prescrito pelas Escrituras ou diretamente depreendido delas. Nós vamos fazer o que Deus mandou. O resto, a gente deixa para lá. É isso que agrada a Deus. Segundo, o culto ele é teocêntrico e doxológico. Doxologia é uma palavra que significa glória a Deus. Doxa é glória. Então, quando nós prestamos o culto, nós damos glória a Deus. E o culto é teocêntrico, ele segue a base da orientação do nome de Deus. Nós estamos aqui para cultuar a Deus e não para fazer shows para as pessoas gostarem. É muito bom gostar do culto, mas é muito melhor ter a aprovação de Deus pelo que fizemos, do que voltar para casa sem a bênção dele. Eu pastoreei por um tempo um pastor de uma igreja que a igreja tinha dissolvido, a igreja tinha 400 membros, e ele chegava lá no culto e ele dizia o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus. Então tinha dias que a igreja lá era conhecida pela música, então eles iam lá e cantavam aqueles louvores mais bonitos e o pastorzão ficava lá, aí levantava e ia embora. Ué, pastor, o que foi? Esse culto não agradou a Deus. Aí ele foi frequentar a nossa igreja. Ele dissolveu a igreja dele, porque ele achou que ela não estava agradando a Deus, uma igreja de 400 membros. Explodiu a igreja na cidade, eu visitei 35 ex-membros dessa igreja para ver se eles vinham frequentar a nossa igreja. Mas eles eram doutrinados que as outras igrejas eram inferiores, então imagina o trabalho que deu. 3 famílias ficaram na nossa igreja no final, e o próprio pastor ia lá de vez em quando. Ele gostava de ouvir o meu sermão, mas ele achava que o meu sermão era incompleto.
Como não era ele que determinava as coisas na nossa igreja, ele só assistia e ia embora. Chegava, o culto já tinha começado, saía antes de eu impetrar a bênção. Porque também era contrário à ideia de impetração de bênção. E eu fui conversar com ele. Mas tem igrejas que são assim. O humor do pastor determina se foi bom ou se foi ruim. E eu não quero que isso aconteça entre nós. Às vezes a gente tira alguns cânticos, as pessoas falam, esse cântico foi tirado porque o pastor Hélio não gosta. Não é porque o pastor Hélio não gosta, porque tem algum problema doutrinário na letra. E a doutrina não foi eu que inventei, ela está na Escritura. Então não é uma questão de que o pastor gosta ou não gosta, é uma questão de que Deus aprova ou não aprova. É esse que deve ser o ponto do nosso culto. O culto sempre tem que estar em conformidade com as Escrituras. Se a gente fizer alguma coisa que a Bíblia ensina diferente, Deus não abençoa. Deus não abençoa. Ele falou que não abençoa. Está escrito em Levítico, está escrito em Samuel, está escrito nos Salmos. E o próprio Senhor Jesus disse que se alguém quiser fazer a vontade dEle, conhecerá a respeito da doutrina. João capítulo 7, versículo 17. O culto deve ser congregacional, ou seja, é a igreja que adora. Nós não vimos aqui para assistir o culto e dizer se ele foi bom ou se ele foi ruim. Nós vimos aqui para adorar a Deus. Aí tem gente que, se não canta uma música que gosta, o culto não foi bom. Hoje eu não adorei a Deus, não cultuei a Deus, não gosto dessas músicas, gosta de outras. Tem vários hinos do inário que eu não gosto. Eu não gosto. Mas a igreja gosta. E outra coisa, as letras estão corretas. Porque eu não gosto da melodia, eu vou tirar? Eu não gosto de guitarra. Eu acho barulhento. Mas a Bíblia diz que a gente deve tanger com arte e bem, e que a gente deve usar instrumento de corda, e a guitarra é o quê? Não é instrumento de corda? Então o pastor Hélio é que se dane com o gosto dele a respeito da guitarra. Ela não está no culto porque o pastor Hélio gosta ou não gosta. Ela está no culto porque Deus diz que gosta. Se Deus gosta de guitarra, eu é que venho me danar com o meu gosto por violino, violoncelo ou outro tipo de instrumento. A Bíblia diz que Deus se agrada do louvor que é feito com adufes. Adufes são tambores. Com instrumentos de corda, com flauta. A gente precisa arrumar um flautista aqui para a nossa igreja. Porque Deus gosta. Então, quantos mais instrumentos pudermos usar, sim, agora tem instrumento que você não gosta, que eu não gosto, e isso não é o importante. O importante é se a palavra de Deus aprova. Aí, uma vez o conselho de uma igreja aqui em Goiânia convidou o Milad, que era um grupo musical famoso na nossa época de juventude. E um presbítero falou assim, eu não gosto deles não. Mas como o que eu gosto ou não gosto não é o mais importante, então eu dou meu voto a favor para trazer o Milad aqui na igreja. E trouxe, foi uma benção. Né? Então, não é essa a questão. Eu me lembro que quando nós compramos a bateria para uma igreja do interior, aqui de Goiás, uma irmã falou assim, o dia que essa bateria entrar pela porta da frente, eu saio pela porta dos fundos. Falei, irmã, então só tem 15 dias, porque o conselho já comprou e ela está chegando. Uai, é o que Deus determina ou o que os irmãos gostam? Tem coisas que Deus determina e a gente não gosta. Mas a gente obedece, porque Deus gosta. E o culto é para Ele. É ou não é? Então, tem coisas que a gente às vezes não gosta muito de fazer, mas Deus mandou. Tem gente que não gosta do momento de contrição no culto. Um presbítero chegou para mim uma vez, pastor, tira isso da liturgia. A gente briga com o cliente, a gente briga com o patrão, a gente passa a semana difícil, aí chega na igreja e ainda tem que confessar pecado. Ah não, pastor, para com isso. Um presbítero falou isso para mim uma vez. Vamos tirar o momento de contrição, porque é chato mesmo, mas Deus mandou fazer e a gente obedece. Para a gente aprender a se curvar diante do nosso Deus. O culto é congregacional também no que diz respeito à música. Na época da reforma, só os corais cantavam, a igreja não cantava mais nada. A música era tão complexa que só os corais davam conta de executá-la. Aí a gente vinha na igreja para assistir o coral cantar. E eles cantavam numa língua que ninguém entendia, cantavam em latim.
As pessoas não sabiam nem ler e escrever. Então, os reformadores disseram, o culto, nós vamos traduzi-lo para a nossa língua e vamos colocar para a igreja cantar. E aí surgiram os hinários. E hoje tem gente que já está querendo acabar com isso de novo. Só gente profissional para cantar na igreja. Não, é claro que a gente quer pessoas afinadas e tudo mais. Isso se aprende, isso se melhora. Mas todos devem cantar. Então cante ao Senhor. Não tenha problemas. Eu assisti uma cantata infantil domingo passado, que tinha um solista lá, que cantava mais alto que todo mundo, fazendo uns gestos assim, que quase que só olhava para ele o culto inteiro. Acontece. É criança, a gente releva. Quando é adulto, a gente aprende a repartir o louvor, para que a glória seja de Deus. E a igreja canta. A igreja canta para o Senhor. O culto é feito com decência e ordem. No culto, a gente não faz o que vem na cabeça. Eu preguei numa igreja que a liturgia do culto era o que vinha na cabeça do pastor naquele momento. Ele ficava andando igual uma barata tonta, de um lado para o outro, dizendo o que vinha na cabeça dele para a igreja fazer. Então, ele ia para lá e diz, agora, quem está do lado de cá, põe a mão na parede de cá. Quem está de cá, põe a mão na parede de lá. Quem está aqui no palco, põe a mão na parede de trás. Vamos expulsar os demônios do sul, do leste, do oeste da nossa cidade. Aí ele parece que não sabia mais o que fazer, ele fez uma pose de Elvis Presley. Lembra quando Elvis Presley cantava assim? Ele fazia assim e... aquela coisa assim. E ele então falou, Jesus, 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 berrando no microfone no som, volume 10. É para arrebentar com o sonoplasta da igreja uma coisa dessa. Faz o que quer na cabeça. Aí veio um moço cantar numa outra programação, ele virou para o sonoplasta e fez assim. Eu vim aqui hoje para louvar o nome santo de Deus. Tchap, 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 tchap. Quase quebrou as vidraças do templo. Para que isso, meu Deus? Nós estamos numa apresentação lá de um pastor, cantor, aí lotado, 4.000 pessoas, 10 jovens sentaram nas beiradas do banco, e na hora que foi cantar uma certa música, eles ficavam dando salto, dando soco no ar, parecendo o Pelé comemorando o gol, no meio do culto. Não, a Bíblia diz, fazei tudo com decência e com ordem. Decência e ordem. É isso que nós, da fé reformada, entendemos. E o culto é didático, ele ensina. O Salmo 78, ele diz, nós vamos passar para a nova geração os preceitos do Senhor. A sua graça, o seu poder, as suas maravilhas, para que a nova geração obedeça a Deus mais do que nós. Então nós temos um compromisso com a próxima geração, de que eles cultuem a Deus melhor do que nós. Será que a gente está dando conta? Será que a gente está dando conta? O Salmo 78 diz que esse é um dos propósitos do culto, ensinar a nova geração a temer, a amar e a obedecer o Senhor. E às vezes a gente não quer nem as crianças no culto, que a gente acha que atrapalha. Né? Então, e por último, quando a gente fala de política, nós cremos, essa é uma postura da fé reformada, eu incluí isso aqui, que no que diz respeito à nossa relação com o Estado, nós, calvinistas, reformados, cremos que existe tensão e cooperação entre o que nós vivemos e o Estado vive. Isso quer dizer algumas coisas. Primeiro, que a igreja coopera com o Estado nas obrigações do Estado. O que a igreja faz para ajudar o Estado, o governo político? A igreja, ela provê a sociedade de famílias estáveis. Nós vamos ensinar as pessoas a serem bons cidadãos, a ter famílias justas, honestas, homens e mulheres que pagam seus impostos corretamente. Os cristãos procuram ser bons cidadãos, ainda que o Estado nem sempre seja bom. Nós vamos formar bons cidadãos cumpridores dos seus deveres cívicos.
O Estado pode contar com a igreja quando precisar de gente honesta. É isso que quer dizer cooperação com o Estado. O Estado coopera com a igreja nas obrigações da igreja. O que o Estado oferece para nós? O direito de ir e vir. Que eu saia da minha casa em segurança e que eu volte para minha casa em segurança. Não que eu chegue na esquina e os assaltantes me peguem. O Estado deve cooperar com a igreja, dando liberdade de culto, deixando a igreja cultuar. E não ficar só arrumando leis e mais leis para atrapalhar o culto. Gente, essa pandemia, o que o Estado fez conosco é um absurdo. Aqui em Goiânia, frequentar uma igreja é grau número 7 de contaminação. Mas ir lá comprar na feira hippie é grau 3, grau 4. Onde tem muito mais gente aglomerada, se acotovelando, pisando no pé um do outro? É lá ou é aqui? Ainda que a gente esteja falando de culto de igreja pentecostal, que é cheio de gente e às vezes é bem bagunçado. Não. Agora, eles estão querendo que tenha passe sanitário para entrar nas igrejas. E nos estádios? Vai lá no Serra Dourada, no dia que tiver Goiás e Vila Nova. O que eles vão pedir para você entrar? Nada. Agora estão dizendo que o Brasil está livre para comemorar o carnaval. Mas para ir na igreja, tem que apresentar comprovante de vacinação. Isso é uma pouca vergonha. Isso não é justiça. Isso é injustiça. Agora nós vamos ter carnaval, e estão dizendo aí que tem uma nova cepa, então vem gente do mundo inteiro para cá. Ou não? É só brasileiro que vai lá para o Rio de Janeiro pular carnaval e para os lugares onde tem carnaval público. Então as pessoas precisam entender isso. Por isso existe cooperação, então existe tensão. A igreja deve denunciar os erros e os pecados do Estado de acordo com a Escritura. Nós formamos bons cidadãos e nós exigimos do Estado que ele seja fiel na administração dos nossos impostos. É isso que é a nossa relação. Ao falar sobre isso, então, a igreja é o profeta do Estado anunciando a palavra e a lei de Deus para a sociedade, denunciando a injustiça. Quando chega na época de eleições, é um Deus nos acuda na igreja. Principalmente se a gente tiver alguém que é candidato. Nossa igreja teve um candidato na última eleição. Não vou mencionar o nome aqui porque não precisa. Não quer dizer que ele era o candidato da igreja, mas era um candidato membro da igreja. E aí a gente precisa ter postura sobre isso. Apoiar ou não, não é o papel do conselho da igreja falar assim, a nossa igreja vai apoiar a candidatura do fulano e tal. A igreja não se envolve em política partidária. Mas a igreja se envolve com política. Ela participa de todo o pleito. Inclusive, fornecendo à sociedade candidatos. E nós esperamos que os nossos candidatos sejam os melhores do ponto de vista bíblico. Homens de verdade, homens que amam a justiça, homens que não são avarentos e homens e mulheres que são tementes a Deus. Pelo menos isso nós podemos levantar no nosso meio. Gente que é temente a Deus. Gente que é temente a Deus vai ser tentado a pegar a mão do erário público, mas não vai pegar. E ao não fazer isso, vai ser um paredão contra os outros para que eles não peguem também. Mas a gente acha que política é tudo igual. E quando um membro da igreja começa a se envolver, a gente já coloca uma pressão negativa terrível sobre ele. Não, nós não queremos dizer que a igreja é obrigada a votar no candidato que é levantado no meio dela. A igreja é livre, os membros são livres, os conselhos não têm autonomia e nem autoridade para impor isso. Nós não somos um curral eleitoral. E nós condenamos as igrejas que se comportam assim. Eu fui pastor numa cidade que o pastor levou o candidato lá e disse, olha, o que é que você dá aqui para 11 mil membros aqui votarem em você? A igreja dele tinha 11 mil membros.
Eu dou o forro da igreja. E ele deu. E o pastor então disse, você tem 11 mil votos. 11 mil votos naquela época elegiam um deputado federal aqui em Goiás. Mas ele chamou outro candidato. O que é que você dá para a minha igreja para 11 mil pessoas votar em você? Eu dou os bancos da igreja. Aí um candidato deu forro, o outro deu banco. Os dois foram eleitos, só podia votar em um. E aí um foi eleito e o outro não. Onde que foi parar essa briga? Nos jornais. E todo mundo fica quieto, porque isso é errado. Se falar, aí o povo pega, né? E está sim de igreja fazendo essa bobagem por aí. Às vezes nós chamamos as pessoas aqui e oramos por elas. Oramos por elas. E eu creio que isso a gente pode fazer. O que eu não posso fazer é trazer a pessoa aqui e falar aqui, é para todo mundo votar nele, viu? A gente não vai fazer isso, gente. Mas orar por eles nós vamos. Dar o nosso apoio no sentido de que vai lá e faça o melhor, a gente vai. Agora, votar é da liberdade de cada um. E graças a Deus a igreja presbiteriana ensina isso publicamente. Para que todo mundo tenha facilidade e tranquilidade na hora de exercer o seu direito de voto como cidadão, como cidadã. Mas o que nós ensinamos é que existe cooperação e tensão. Aprenda isso. Pratique isso na sua vida cristã. Eu tinha colocado aqui alguns representantes, Zwinglio, Martin Busser, Bullinger, que foi quem substituiu Zwinglio, João Calvino, o John Knox, que é o fundador da nossa igreja, como alguns representantes